A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje a nossa política está encrencada, porque, eu não sei se eu digo vazou, mas jornais publicaram e hoje repicam as declarações na delação premiada do tenente-coronel Cid, que fez essa delação premiada à Polícia Federal, e algumas coisas que apareceram são gravíssimas. Bota gravíssimo nisso. Se bem que eu já quero advertir o nosso ilustre telespectador que o tenente-coronel terá que provar as afirmações. Ele coloca um diálogo, ele descreve uma reunião em que se tramou um golpe de Estado abertamente, uma reunião, segundo ele, presidida pelo presidente, então ainda presidente Bolsonaro, que já não havia conseguido se reeleger. Então, tem versões parecidas em todos os jornais. Olha aqui o Estadão. Aqui, ó. Bolsonaro consultou força sobre golpe, delata Cid APF. Exército fala em depuração. Quer ver outro? A Folha. A Folha não deu isso como manchete. Folha preferiu falar: Supremo derruba marco temporal de terra indígena. E o Globo, a Polícia Federal, Cid diz que discutiu golpe com Bolsonaro e militares. Ex-ajudante de ordens afirma em delação que ex-comandante da Marinha declarou apoio à tese golpista. Ex-presidente nega articulação contra as leis. Quer dizer, ele desmente o que o tenente-coronel Mauro Cid afirmou. A história é a seguinte: eu vou pegar o Globo aqui. O tenente-coronel do Exército Mauro Cid contou em depoimento à Polícia Federal que participou de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares após as eleições, na qual se debateu o texto de um eventual decreto presidencial que impedisse a troca de governo. Cid relatou ainda que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, disse a Bolsonaro que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento e que essa posição foi recusada pelo comando do Exército. O atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que as Forças Armadas nunca aceitaram qualquer proposta de golpe e que sempre atuaram 100% ao lado da lei. Mas ele, Garnier, não. O almirante Garnier não se manifestou. A defesa de Bolsonaro declarou que o ex-presidente jamais compactuou ou tomou a atitude que afrontasse a Constituição. O atual comandante da Marinha, almirante Marcos Olsen, disse que a posição de Garnier, conforme relatada por Cid, não é a da Marinha e defendeu a individualização
das condutas. Numa ampliação da descrição dessa reunião, segundo atribuído à delação premiada do coronel Mauro Cid, feita a proposta, né, levada aos militares nessa reunião, a que o Mauro Cid diz ter estado presente, alguém disse que alguém esfriou o entusiasmo de Bolsonaro ao dizer não é assim. O senhor não vai continuar se isso for aplicado, essa pretensão, digamos, de anulação das eleições for aplicada, o senhor não continua, vai haver novas eleições. E aí o Bolsonaro esfriou, né? E, praticamente, esse oficial, que aqui, em quem relator não está nomeado, mas parece que é o representante do Exército naquele instante, é que acabou tirando o chão desse golpe dos pés de Bolsonaro. Quer ver como está a Folha? Se reuniu com a cúpula militar após a derrota na eleição de 2022 para avaliar proposta de convocação de nova eleição e prisão de adversários políticos. Desculpe, viu? Segundo o relato de Cid, o então comandante da Marinha, Almir Garnier, manifestou-se a favor do plano, mas não houve adesão do alto comando das Forças Armadas. A defesa de Bolsonaro disse que ele não compactuou com medidas sem respaldo na lei. Bom, é uma acusação gravíssima, né, que da prisão, é tramar um golpe. Agora, eu posso acusar você de tramar um golpe, posso acusar qualquer pessoa disso, desde que eu tenha provas suficientes ou indícios que indiquem a veracidade do que eu estou afirmando. Eu não sei, o noticiário não traz isso, o ex-presidente Bolsonaro nega, eu não sei se isso é verdade. Digamos que, para comprovar o que ele está dizendo, porque só será aceito o que é verossímil, pode ser investigado, mas é verossímil, que tenha indícios, não é um indício só, indícios no plural, evidências, tá? De repente, o coronel Cid pode tirar do bolso um instrumento qualquer de gravação e dizer, está aqui a gravação dessa reunião. E daí, Bolsonaro? E daí, senhores então comandantes? E daí, ex-ministro Garnier? Então, a gente tem que aguardar para ver como os fatos vão evoluir, Eu não quero fazer nenhum pré-julgamento, se é correto, não é correto, enfim, o assessor Cid, né, está sob pressão, as culpas estavam recaindo muito sobre ele se sentiu desamparado pelo presidente, a gente não sabe até onde ele pode ir para se salvar. Então, é uma questão para ser observada, para ser pensada, para ser pesada, desde que você tenha a prova. Se for a palavra de um contra a palavra de outro, se os participantes da reunião negarem os fatos como já estão negados, aí fica difícil. Você não pode
tomar uma atitude de caráter legal, por exemplo, prender aqueles que moveram essas peças do golpe, sem ter uma convicção absoluta, sem ter provas cabais do que aconteceu. Aí não dá. Ah, você acredita? Alguns acreditam, outros não acreditam. Se é verossímil ou não, você pode julgar. Agora, pede provas cabais. Por exemplo, uma gravação. Não sei nem se a confissão de um deles, dos que estavam na reunião, seria suficiente. A confissão de um. O coronel Cid, que era de toda a confiança, estava presente. Ainda tem o telefone dele, outros telefones para serem checados, né? Que conversas existem nos telefones, será que elas podem propiciar um caminho para a comprovação de tudo que está acontecendo? Eu não sei, eu não quero fazer nenhum tipo de conjectura de uma situação gravíssima como essa. Nada. O ministro José Múcio Monteiro nega, acha que as Forças Armadas sempre estiveram do lado da Constituição, mas está aí um fato gravíssimo. Pronto. Agora é esperar. Supremo derruba marco temporal de terra indígena. Quer dizer, desejava-se, né, quem falava em estabilidade e garantia jurídica, dizer assim, olha, os indígenas podem reivindicar terras que eles acham que lhes pertencem e que podem ter pertencido mesmo, e que têm legitimidade, até a promulgação da Constituição de 88. Daí para frente não pode mais, porque isso cria instabilidade jurídica. Já tem gente de boa fé instalada, agricultores trabalhando. Aí alguém propôs, olha, vamos indenizar esses agricultores, que é uma solução meia tigela e tudo, mas aí, por 9 votos a 2, a tese de que 1988 é referência para a demarcação não foi aceita. Quer dizer, vale a reivindicação em qualquer época, em qualquer tempo. Porém, isso é uma decisão do Supremo, que o Supremo legislando, para muita gente o Supremo está legislando, que é uma tarefa precípua do Poder Legislativo, da Câmara e Senado. Mas, no troco que o Legislativo está dando, o Estadão noticia que um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional já está tramitando, a gente já sabia, mas a notícia está aqui. Senadores vão manter debate do marco temporal, apesar de o Supremo ter derrubado a tese. A derrubada da tese do marco temporal pelo Supremo deve ser insuficiente para frear o avanço do tema no Congresso. Parlamentares alegam que o entendimento da Corte não os impede de legislar. Vamos continuar avançando com a matéria no Senado e esperamos votá-la na quarta-feira, afirmou a coluna, que é a coluna do Estadão, o relator do marco temporal na Casa, Marcos Rogério, do PL. Nada impede que o parlamento avance no projeto de lei para devolver segurança jurídica ao Brasil. Então, existe uma perspectiva de, por uma afirmação,
muito mais uma afirmação que um trabalho prestado, um trabalho legislativo, uma afirmação contra o STF, o Senado vote exatamente ao contrário do que o STF decidiu. E aí o STF decidiu, bau, acabou. Então, a gente tem que ficar prestando atenção para o que vai acontecer. No meio de tudo isso, tem uma guerra entre o Legislativo Federal e o STF, que vai longe. Aí tem um editorial bravo do Estadão, que é interessante a gente ver, que é o seguinte: quem decide sobre o aborto é o povo. Não há nada na Constituição, diz o Estadão, que deslegitime a legislação vigente, nem que impeça a sua mudança, mas a alteração manejada pelo Judiciário seria intolerável violação da soberania popular. Quer dizer, o Judiciário está se preparando para legislar agora sobre o aborto, tornar o aborto legal ou ilegal. Então, o editorial começa assim. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, pautou para hoje, sexta-feira, o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, interposta pelo Partido Socialismo e Liberdade PSOL em 2017, com a pretensão de que a Corte declare a inconstitucionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal e descriminalize a interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação. Quando a ação foi ajuizada, Rosa Weber, sua relatora, afirmou que o tema precisava de amadurecimento, mas prometeu que o tribunal não deixaria a sociedade sem resposta. À época, como agora, contudo, a única resposta que a sociedade espera da Corte é que ela respeite a decisão dessa mesma sociedade, que é uma decisão manifestada através dos órgãos competentes. Então, a legislação que trata do aborto, que penaliza, né, o aborto, que criminaliza o aborto, é infraconstitucional, não está na Constituição. A Constituição deixa ao cuidado da lei, e aí tem o Código Penal dizendo que o aborto é crime, e isso pode ser modificado ou não, pelo Legislativo. Não se discute a constitucionalidade, como querem muitos, inclusive o tribunal. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu até gostaria que tivesse um plebiscito sobre o aborto. Eu até gostaria. Não é um grupo de inteligentinhos que vai sentar num tribunal e decidir aborta ou não aborta. Tem que respeitar a pretensão da população. A população não vota, a população não sabe votar. Tem outra coisa aqui que o Rafael Maffei aborda, que é o STF e o assédio judicial contra jornalistas. O que é esse assédio judicial? Eu fico descontente com um jornal que me atacou. Aí eu pego 20 cupinchas meus, porque eu sou um grande pastor de uma igreja fantástica, que é uma igreja que professa o borisismo ou casoísmo, são os dois nomes da religião que eu chefio, e aí eu peço para os meus puxa-sacos para entrarem com 200 processos contra esse coitado do jornalista que sai respondendo processo pelo Brasil inteiro. Quer dizer, isso é um assédio judicial intolerável que precisa acabar, e aí vamos ver se o Supremo acaba com isso. Eu acredito que acaba. A Eliane Cantanhede escreve a propósito do noticiário sobre golpe militar hoje.
Golpe militar? Pergunta-lhe ele, coisa mais fora de época. General Tomassi, confirmada a adesão de Garnier a um golpe de Estado, não passou de bravata. Isso é quem diz é o general Tomassi. Bravata, bravata com a mamãe dos outros não dá, né? Supremo rejeita, a lei de CARF mira ações de alto valor. Alckmin veta trecho de texto sobre garantias. Empresários criticam. Companhias alegam prejuízo e queriam que o executivo mantivesse dispositivo que dispensava a exigência de salvaguarda. Ao sancionar a lei que restabelece o voto de qualidade no CARF, o presidente em exercício Geraldo Alckmin vetou 15 pontos que constavam do texto aprovado no Congresso. O principal deles diz respeito à antecipação de garantias em caso de derrota em segunda instância das empresas que questionarem o valor pago em tributos. É o voto de Minerva nesse Conselho sobre Impostos que o Executivo arrebatou das mãos dos contribuintes e, né, é a sanha arrecadatória. A arrecadação federal cai pelo terceiro mês seguido, empresas puxam a queda. Aviso aos navegantes, né? O arcabouço fica dependendo agora da arrecadação. BC se alinha a Haddad para conter gastos. Conter gastos aonde, cara pálida? Na Suíça? Em comunicados sobre a redução da Selic de 13,25 para 12,75, o Copom indica que é preciso rejeitar pressão para mudar meta fiscal. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Eu estou dando uma vista no Estadão. O Estadão ficou pequeno, eu não consigo me acostumar, viu? Casas Bahia se reorganiza em meio à forte queda das ações. A Casa Bahia está voltando, já tem cada anúncio de página inteira. Olha, nova fase traz de volta o garoto propaganda das Casas Bahia e tal. E é com a família Klein mesmo. Grupo que também é dono das redes Ponte Frio e Bartira teve perda de 32 bilhões em valor de mercado nos últimos 3 anos. E tem uma notícia chata na área comercial e cultural, né, que uma grande livraria, Saraiva, que está cogitando de pedir falência. A Saraiva fechou livrarias, demitiu gente, já perdemos a Livraria Cultura. Tudo indica que nesse mercado o momento é das pequenas livrarias. Mas a Livraria Cultura, do Pedro Hertz, e a Livraria Saraiva da família Saraiva, são empresas com contribuições gigantescas para a cultura brasileira. Aqui, Zelensky encara a oposição republicana e risco de troca de governo nos Estados Unidos. Em busca de ajuda, o presidente ucraniano encontra ambiente mais hostil em Washington e tenta conter desgaste causado pela guerra entre americanos e europeus. Ataque no Azerbaijão mata oficial russo em Nagorno-Karabakh. O que o oficial russo está fazendo lá? O exército russo é a força de paz, imagine. Força de paz que procura conter ímpetos guerreiros do Azerbaijão e da Armênia pela posse ou pela influência ou pela vitória da manutenção dos armênios chefiando aquele encrave
que oficialmente pertence ao Azerbaijão. Escolas de São Paulo adotam banho de bacia e menu leve para enfrentar o calor. Além disso, colégios reforçam as pausas nas aulas de educação física para o consumo de água e têm conversado com alunos e famílias sobre a importância da hidratação. Tem uma notícia aí que eu ouvi hoje de uma previsão do tempo numa emissora de rádio, eu estou atribuindo a ela, que no fim desta semana poderemos ter 38 graus em São Paulo. 38 graus em São Paulo. Não dá, né? Não dá. Não é culpa do Lula nem do Bolsonaro, por enquanto. Pode ter culpa de governos também que não cuidaram da questão ambiental, da proteção das camadas que nos protegem contra, enfim. Olha, tem aqui uma notícia importante: vacina experimental contra o HIV começa a ser testada em humanos. Uma nova vacina experimental contra o vírus da imunodeficiência humana começa a ser testada em humanos, anunciou na quarta-feira a companhia norte-americana de imunologia Vir Biotechnology. A imprensa espera ter os dados iniciais do teste de fase 1 no segundo semestre de 2024. Então, ainda está longinho, né? Deixa eu ver. Empresa cria salmão vegânico em impressora 3D. Startup austríaca afirma que produto é desenvolvido a partir de fungo responsável por bolores. Vamos comer um... Liga a nossa máquina 3D aí para a gente fazer um peixe aqui. Não esquece do bolor, viu? Deixa eu ver, Livraria Saraiva demite funcionários e fecha últimas 5 lojas. Muito, 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 muito triste. Olha aqui o valor. Saldo da balança de petróleo e derivados atinge recorde no acumulado do ano. Muita gente não acreditava nisso, está aqui. Comércio exterior. Até agosto, o superávit é de 13 bilhões e 800 milhões de dólares, alta de 33,3% sobre o mesmo período de 2022. Venda de óleo bruto responde por 11% das exportações. Viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fala da delação. Menos homicídios não reduziram a sensação de insegurança em São Paulo. É um artigo do Naércio Menezes. Não é sensação, é insegurança mesmo, né? O dia que o governador sair e der uma voltinha no Palácio dos Bandeirantes às 9 horas, sozinho, eu aplaudirei. Dá uma espiada aqui no entreouvindo Dino, estou pronto para o serviço. Aqui o Dino já preparando a sua capinha para o STF. A Aras foi um acobertador geral de crimes presidenciais. Não ficou, tentou ficar, não ficou. Aí o Pedro Doria trata, eu vi o título, toda nudez será castigada. Pedro Doria, caso de nudez na faculdade, ensina sobre julgamentos sumários. Eu gostaria de ler, mas não dá. Tem gente que acha que aquilo tem um tom de brincadeira, que não era nada contra as mulheres e que não podia expulsar os alunos. Não é tão dividindo aí as opiniões. Não, lincha, mata. Não é bem assim. Tratamento mais precoce tem dado esperança para o
câncer, o médico Arthur Katz, um dos principais oncologistas do país, detalha a repórter Mariana Rosário como o câncer de mama tem atingido mulheres cada vez mais cedo, mas que o diagnóstico rápido dá otimismo. Vasco goleia na volta a São Januário. Sua melhor atuação no Brasileiro. O time fez 5-1 no Curitiba e deixará o Z4 se vencer o América na segunda-feira. O Palmeiras perdeu de 1-0 ontem. Catástrofe. Por isso que eu vim de verde hoje. Agora que eu percebi, brincadeirinha. Vamos para quem tomou cafezinho conosco. Lembra que você ia colocar aquela pessoa, né? Rogéria Moura, Itamar José, Luiz Widmer, Jair Duque, Jean Alves, Maria Ermelinda. Quem é aquele nosso telespectador? Hã? Tá. Lucimar Valles, Nilma Nascimento, Tony Ferreira, Silvia Rubim, Denísia Gomes, Gilberto Arruda, Maria Oriene, Ilvanete Fortes, Pedro Vendrame, de Londrina, J. Tarek, do sul de Minas, mas não tem cidade aí. O que é? Ela disse que traz o queijo e a mortadela para o café. Ela vai trazer, olha, aí de Minas, Nossa Senhora, aqui nós entramos com o café, Vossa Eminência Reverendérrima entra com queijo e mortadela. Que bom, nossa. Uma mortadelinha com um queijinho e um pãozinho. Também pode pôr um pão de queijo do lado. Carlos Morales, de João Pessoa. É de Extrema? Extrema é quase limites com São Paulo. Quase divisa com São Paulo, a cidade de Extrema. Cláudia Rezende, de Campo Belo, também Minas Gerais. Pessoal, tenham um bom fim de semana, cuidado com o calor, beba água, tome cuidado com a sua pele, proteja as crianças, tenham um ótimo fim de semana. Estarei com vocês, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, em todas as nossas bases de transmissão, em todas as nossas plataformas, como falam os mais modernos. Bom dia.